Meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Nós estamos chegando com mais um vídeo maravilhoso aqui no canal, nessa tarde maravilhosa, né? Hoje, dia 2 de maio, né? Que maravilha, uma segunda-feira maravilhosa. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Max Machado, do Instituto Judaico de Numerologia Cabalística. E hoje o tema é esse aqui, ó. Ao longo do tempo, ao longo da história da numerologia cabalística, muitos sábios precisaram ocultar a numerologia cabalística e a própria Cabalá de uma forma em que eles pudessem conservá-la, pudessem preservá-la para que futuramente essa ciência pudesse ser revelada para muitos povos. Então, hoje nós vamos fazer uma viagem ao longo do tempo da numerologia cabalística. Muita gente tem perguntado o que é a Cabala. Nós vamos estar gravando um vídeo falando sobre a Cabala. Cabala, você já sabe que significa revelação, também pode significar recebimento, pode significar recebimento da luz ou recebimento da sabedoria. Mas eu quero falar aqui para você da numerologia cabalística ao longo da história. Os grandes sábios da numerologia cabalística, como Shimon Bar Yochai, Isaac Luria, grandes outros homens que precisaram conservar a numerologia cabalística, como Urash, eu cito aqui o Ravi Berg, né, contemporâneo, e outros que precisaram guardar a numerologia cabalística para que ela pudesse ser propagada ao longo de muito tempo. Então, quando a gente se fala sempre na numerologia cabalística, esses sábios que ocultavam a numerologia cabalística para poder preservá-la, sempre tinha um motivo por trás, né? E realmente segredos ocultos que revelava para a gente a nossa existência, a nossa missão aqui nesse planeta, a nossa sobrevivência e ao longo do tempo que nós precisava fazer para que nós pudesse alcançar uma conexão plena com o nosso Criador. E esses sábios, eles pudessem colocar a numerologia cabalística, eu diria assim, colocar a numerologia cabalística dentro do que ela realmente representa para nós ao longo do tempo. Então isso se tornava muito importante, a conservação da numerologia cabalística. E hoje, falando sobre essa numerologia cabalística, eu não poderia falar de um grande homem, um sábio extraordinário, chamado Solomon ben Yitzhak, mais conhecido como Urash. Você conhece a história do Urash? Ainda não? Bom, Urash foi um grande sábio da Cabalá e ele foi um dos caras que mais ensinou a numerologia cabalística e difundiu, expandiu a numerologia cabalística, tanto entre grandes homens como entre grandes sábios ao longo da história. Ele que viveu apenas 65 anos, mas que criou várias escolas onde ele pudesse ensinar a numerologia cabalística de uma forma liberal, porque naquela época também foi um período muito complicado para as pessoas que estudavam numerologia cabalística, para que estudavam Cabalá, até tanto para os próprios judeus da época, né? Então você vê, ele nasceu em 1040, viveu 65 anos, foi um grande rabino, Urash, que viveu lá na cidade de Troyes, na França. E ali onde ele criou uma escola, uma yeshivá, para poder ensinar a numerologia cabalística. Esse aqui é Urash, que você está vendo aqui na foto. Então, Urash, esse que você está vendo aqui agora, ele nasceu em 1040, né, e faleceu em 1105, lá na cidade de Troyes, na França, né, e ele também ensinou a numerologia cabalística em outras cidades também, como Worms, eu acho que é isso que pronuncia,
Até hoje lá também tem uma sinagoga muito conhecida, que é também chamada de sinagoga a sinagoga do Urash, que fica lá na cidade alemã, né, na cidade alemã de Worms. E nessa cidade especificamente ele criou uma escola de numerologia cabalística e formou muitos numerólogos ao longo do tempo, ali onde ele formou vários numerólogos, vários cabalistas ao longo de muitos anos naquela cidade. Então essa aqui que você está vendo aqui é a sinagoga alemã de Irache, conhecido como a sinagoga alemã de Irache, porque ele foi um dos grandes fundadores. Essa sinagoga aqui é uma das mais antigas que existe lá na Alemanha, então ela é conhecida como sinagoga de Irache. E lá na cidade de Worms, lá na Alemanha, foi onde ele começou a ensinar a numerologia cabalística, os segredos da numerologia cabalística, as leis do universo, alguns segredos da Cabalá, nessa cidade. Rabash também foi um grande sábio da Cabalá e foi um homem extraordinário, um grande numerólogo, que ao longo de muito tempo também ele começou a ensinar a numerologia cabalística, principalmente num período onde existiam muitas inquisições, as leis cristãs que prevaleciam muito naquela época, que era na verdade doloroso para ensinar Cabalá, a numerologia cabalística naquela época. Era realmente complicado para uma situação em que estava diretamente relacionada ao povo judeu, né? Mas a numerologia cabalística conseguiu sobreviver. Eu quero também falar de um grande homem que ficou muito conhecido. Aqui nós já estamos em uma outra época, em um outro tempo. É esse homem que você está vendo aqui na tela agora. Trata-se de um homem muito importante no meio judaico, muito importante para os numerólogos, para os cabalistas, para as pessoas que estudavam muito sobre esse assunto. Esse aqui é o Rav Yehuda Ashlag. Yehuda Ashlag, também conhecido como um homem iluminado, uma alma em evolução, um espírito evoluído, como a gente costuma falar. Baal Hazulam, mais conhecido como Baal Hazulam, pela numerologia cabalística, ele mudou esse nome, foi ele mesmo que mudou esse nome. Então o Rav é conhecido como Baal Hazulam. Se você não conhece a história dele, tem muitos livros, ele deixou muitos trabalhos aí, falando sobre a numerologia. E outra coisa que eu quero falar aqui, a numerologia cabalística não tem nada a ver com guimatria, tá? Porque muita gente pensa que a numerologia cabalística tem alguma coisa a ver com guimatria hebraica. Não tem, gente. Guimatria hebraica é uma coisa, numerologia cabalística é outra coisa. São conceitos completamente diferentes, tá? Não vamos misturar essas coisas aí, não. São conceitos completamente diferentes. Então, Baal Hazulam, ele foi uma das pessoas que ensinou a numerologia cabalística mais abertamente, sem muitas interferências, né? Então, você vê que ele nasceu em 1885, lá em Varsóvia, né? Foi um período também, que era o período do Congresso da Polônia, o período do Império Russo, onde era um período muito complicado para falar sobre Cabalá, né? Mas naquela época, esse homem aqui, que veio de uma família muito ligada, uma família racídica, uma família tradicional racídica, inclusive a família dele veio da família dos tribunais racídicos, onde ele pôde ensinar bastante Cabalá, teve autorização para ensinar, mas ele foi uma alma iluminada. Ele conseguia saber as encarnações das pessoas, né? E ao longo de muito tempo, ele conseguia saber com muita precisão. E pessoas que vinham de muito longe para consultar com Baal Hazulam. E ele era uma alma realmente iluminada em evolução. Ele deixou muitos trabalhos aí em escrito, né? Muitos estudos e muitas das coisas que a gente sabe até os dias de hoje. Baal Hazulam, ele ensinou de uma forma em que os seus alunos pudessem ensinar para outras gerações, para outros povos também, para outras nações também a numerologia cabalística. Então, segundo algumas fontes, ele aprendeu a numerologia cabalística há muito tempo atrás com
com um grande cabalista, com um homem de muito conhecimento, um sábio tremendamente poderoso na mão. Trata-se do Rabi Admod Kelsin Ben Shalom, que foi um grande cabalista, ensinou a ciência dos números, da numerologia cabalística para ele também. E ele também, uma história muito interessante, que Baal HaSulam, ao longo de muito tempo, ensinando a numerologia cabalística, quando ele foi para Israel, ele começou a ensinar a numerologia cabalística lá em Israel para um pequeno grupo de pessoas, uma pequena yeshivá, um pequeno grupo de pessoas, naquela época que também foi um período muito importante naquela época para aquele povo, lá em Givat Shaul, que era uma comunidade um pouco afastada de Jerusalém. Essa comunidade chamada Givat Shaul, lá em Jerusalém, concentrava-se um pequeno grupo de pessoas que se dedicava a estudar numerologia cabalística, Kabbalah, as leis do universo, tudo isso que hoje a gente sabe também que veio de lá, desse pequeno grupo, né, que estudou a numerologia cabalística. Então, ao longo da história, esses homens, eles tinham uma alma totalmente evoluída. Mas voltando aqui para o nosso tempo de hoje, na nossa geração, eu também posso citar um homem muito importante na Kabbalah e na numerologia cabalística, que ensinou a numerologia cabalística. Tem uma história muito interessante também sobre Urashi, que eu vou falar aqui agora para vocês também, né, a história do Urashi. Mudou para a cidade de Worms, lá na Alemanha, uma família. E essa família tinha um garoto, um rapaz, que ele tinha um nome muito complicado, né? O nome dele se chamava Korn, que na língua antiga esse nome, eu não sei porque, eu acho que em francês, parece que em francês esse nome tinha a tradução como estúpido, né? Já que a família vinha da França para a cidade de Worms, lá na Alemanha. E esse rapaz, ele não entendia por que a vida dele era atrasada, por que ele tinha tantos atrasos na vida dele, por que a vida dele era tão complicada. Porque na verdade a palavra con significa estúpido, con, C-O-N, está aqui embaixo aparecendo aqui. A palavra con, se você for buscar aí no dicionário, a palavra con significa estúpido, significa parvo. E ele era exatamente assim. Ele era exatamente assim. E o Urash, ao consultar Urashi fez ali na tabela de numerologia cabalística uma assinatura, criou um nome para aquela pessoa, um nome hebraico para aquele rapaz, o qual lá na frente as energias daquele rapaz mudou completamente, a vida dele mudou completamente, ele se tornou até um político muito conhecido na época, né? Por falar em numerologia cabalística, um outro sábio muito conhecido no meio judaico, no meio da numerologia cabalística, no meio da Kabbalah, foi o fundador do Kabbalah Center lá em Nova York, estou falando do Rav Berg, Philip Berg. Você já ouviu falar nele? Aqui no YouTube deve ter muita coisa sobre Philip Berg. Foi um grande sábio, na minha opinião, foi um tremendo cabalista e sabia muito sobre a numerologia cabalística. Bom, gente, aqui no YouTube é muito poucas pessoas que citam esses sábios da Kabbalah, que dominavam a numerologia cabalística. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, que passaram por esses sábios, né? Infelizmente ele morreu, se eu não estiver enganado, foi dia 16 de setembro de 2013. Ele veio a falecer. Philip Berg, né? A esposa dele, Karen Berg, deu continuidade ao trabalho dele no Kabbalah Center. Inclusive o Kabbalah Center é onde estudou a Madonna, a Demi Moore, vários outros artistas de Nova York estudaram lá no Kabbalah Center, se tornaram grandes cabalistas, né? Vários atores também de Hollywood também se tornaram grandes cabalistas estudando lá no Kabbalah Center, lá em Nova York. Então, a Karen, ela veio falecer agora, se não me falha a memória, foi em 2020. Foi 20 de julho de 2020, se não estiver enganado, ela veio a falecer, infelizmente. Foi uma perda muito grande para a comunidade judaica,
né? Ele, o Ravi Berg, ele nasceu dia 20 de agosto de 1900, deixa eu ver se eu lembro aqui, 1927. Ele foi um grande cabalista. Vale a pena você pesquisar um pouco sobre a história do Ravi Berg. Hoje nós estamos aqui ao vivo, como você pode ver, nós estamos aqui com o nosso chat, aqui você pode estar comentando. Muita gente está chegando agora, você pode comentar aqui no chat, aqui, pode fazer a sua pergunta, porque nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo exatamente agora, né? São 5 mais ou menos, mas estamos aqui, porque a gente tem um delay, um pouquinho de atraso. Então, gente, nós estamos falando aqui hoje sobre os grandes sábios da numerologia cabalística, da Kabbalah, que foram grandes homens importantes no meio judaico. Tá? Então, o Ravi Berg nasceu no Brooklyn, lá em Nova York, mas também ensinou a numerologia cabalística, deixou muitos trabalhos de Kabbalah, trabalho do Zohar, grandes interpretações ele deixou para as pessoas, né, que agora, né, a sua esposa deu continuidade aos seus trabalhos no Kabbalah Center, né? Então, certa vez perguntaram para o Ravi, o que eu estou fazendo aqui? Fizeram essa pergunta para o Ravi Berg, né? Alguém perguntou para ele, né, para o Ravi Berg, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Né? Perguntaram olha, você está aqui para participar de um filme. E esse filme não pode terminar sem aplausos. Esse filme é onde você vai expressar o seu amor, onde você vai expressar sua gratidão. Então, você está aqui para participar de um maravilhoso filme onde você tem que ter amor. Esse filme tem dramas, esse filme tem vitórias, esse filme tem lutas, e esse filme precisa terminar com um final feliz. Você está aqui para ser feliz, para se alegrar, para ser feliz com a vida, para agradecer a maravilhosa e espetacular que é a grandeza da vida. Né? Ravi Berg deixou aí muitos ensinamentos sobre reencarnação, né? Gilgul Neshamot, que a gente chama na numerologia cabalística. Esse aqui, na imagem, é o Ravi Berg, ensinou a numerologia cabalística, os processos de reencarnação, Gilgul Neshamot. Esse aqui é o Ravi Berg. E eu vou colocar aqui também, produção, coloca aqui uma foto da esposa, a Karen Berg, essa aqui, ó, Karen Berg. Olha aqui, mais fotos passando. Essas fotos aqui que você está vendo agora, desses grandes sábios da numerologia cabalística. Eles ensinaram a numerologia cabalística, eles de grandes conhecimentos, né, da numerologia cabalística. Hoje você tem em Nova York vários centros de estudo sobre numerologia cabalística. Vários locais onde você estuda, várias escolas, instituições onde você estuda a numerologia cabalística. Então, Ravi Berg, de abençoada memória, deixou muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos sobre numerologia cabalística, inclusive temos aqui até no Brasil, né? Quero falar também de um outro homem muito importante, que é esse aqui, ó, Rabino Mordechai Eliyahu, que durante 10 anos ocupou o cargo de Rishon LeZion. O que isso quer dizer? Rishon LeZion. O que significa? Você sabe? Coloca aqui embaixo, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Rishon LeZion, ele era o rabino-chefe. Isso significa que ele era o rabino-chefe sefardita de Israel. Ele veio a falecer. Era uma autoridade na Halahá e também na Kabbalah. Foi um homem que conhecia a fundo a numerologia cabalística, que falava também abertamente sobre a numerologia cabalística. Então, esse homem era um grande sábio, um grande tzadikim, e é um homem que tem o meu respeito, que eu admiro muito a história dele, inclusive já estudei bastante sobre a história dele. Era uma grande autoridade na Kabbalah, né? Outro homem que eu quero falar, então você já viu as imagens aqui, eu quero falar também desse aqui. Esse aqui chama-se Avraham Yitzhak Kook, que foi um grande cabalista. Esse aqui, ó, no século XX, ele nasceu em 1865. Esse homem aqui que você está vendo agora aqui na tela, viveu em Grivar, na Rússia,
Rússia Imperial, né? Lá na Letônia, né? Ele nasceu em um vilarejo na Letônia, esse homem, como você está vendo aqui. Esse estudou a numerologia cabalística, o tarô numerológico, ele ensinou muito, ele foi um dos primeiros a desenvolver o conceito da questão das dívidas kármicas, lição kármica. Ele desenvolveu outros métodos muito importantes. O grande Avraham Yitzhak Kook, esse homem aqui, né? Ele foi um grande cabalista, nasceu em 1865, viveu lá em Grivá, na Rússia Imperial. Estudou a numerologia, o tarô numerológico, né? Então, ele foi um dos que aprendeu muito com o Rav Shlomo Eliashiv, muito conhecido também no meio judaico. Foi um velho cabalista da época, né? No período em que a sua esposa faleceu, ele casou com a prima da sua esposa, né? Depois que a esposa faleceu, ele casou com a prima da esposa dele. E aí ele já tinha um filho, né? Se eu não estiver enganado, ele tinha um filho e nasceu outro filho que também se tornou um grande rabino na época. Foi um grande cabalista, ele também trabalhou com a numerologia cabalística, criou centros de estudos da numerologia cabalística. Esse filho de Avraham Yitzhak Kook, eu estou falando desse camarada aqui, ó, desse cara aqui, filho da prima da sua esposa, esse grande rabino. Esse cara aqui chama-se Zvi Yehuda Kook. Zvi Yehuda Kook foi um dos fundadores também de várias escolas de ensinos cabalísticos, de escolas cabalísticas, né? Então, ele fundou uma escola de numerologia cabalística há muito tempo, né? Um período em que as inquisições era forte, matança de judeus era forte, tudo que era ligado à numerologia cabalística era proibido. Então, mas ele foi uma das pessoas, um dos grandes sábios da numerologia cabalística. Todas essas pessoas que eu estou falando aqui foram grandes homens da Kabbalah, grandes homens da numerologia cabalística, ensinou, passou para outras gerações a numerologia cabalística, que o conhecimento que nós temos hoje vieram desses grandes sábios que você está conhecendo agora, né? Então é isso, pessoal, falando um pouco mais abrangente, um pouco mais extensivo, né? Já temos aqui alguns minutos de live ao vivo, e eu quero agradecer a você que ficou ligado aqui com a gente. Manda sua mensagem, olha aqui passando embaixo, o WhatsApp e o número do Instituto Judaico de Numerologia Cabalística. Faça a sua pergunta também, fique à vontade para você fazer a sua pergunta, tá? E a gente responde com o maior prazer. Desejo para você uma semana abençoada, que o nosso Eterno, nosso Criador, te abençoe, te ilumina, traga muitas bênçãos para a sua vida, tá bom? Grande abraço, próximo vídeo vamos estar falando sobre data de nascimento, vídeo 3, tá? Abraço para você, shalom, shalom, boa semana, tudo bom, até o próximo vídeo, tchau, tchau.